Oi, gente, tudo bem? Cara, eu tô aqui pelo seguinte, ó. Lançamento oblíquo, esse é o vídeo que vai começar a explicar a última parte que eu mandei para vocês do caderno desse conteúdo, tá? Do primeiro ano. Então, o que acontece? Cara, o lançamento oblíquo pode ser considerado como um arremesso de basquete. Se usa muito o tiro de canhão, tá? Então, basicamente é isso aí. O que acontece, gente? Esse lançamento oblíquo, um corpo ele é lançado, tá bem? E ele faz uma trajetória parabólica, como a gente já estudou quando classificou os tipos de trajetória, em retilínea ou curvilínea. A curvilínea ela faz uma curva, ela descreve uma parábola. No momento em que esse corpinho está deslocando, ele tem algumas características. E a gente usa o gráfico, o plano cartesiano, para ter as referências e para entender como ele se comporta durante o deslocamento. Então, ó, ele faz com a horizontal um ângulo, tá bem? O ângulo de alcance máximo sempre vamos considerar como sendo de 45 graus. Diferente disso, ou menor ou maior, vocês vão ver que o alcance dele não vai ser o máximo que a gente pretende. Mas se ele tiver em relação à horizontal, um ângulo de 45 graus, a gente vai obter esse resultado como o alcance máximo, tá bem? Vocês podem observar assim, que eu usei vetores aqui, gente, para representar cada deslocamento, cada ponto. Eu escolhi aleatoriamente aqui alguns pontinhos de deslocamento, porque a gente tem que identificar o seguinte: VOX, VOY, tá? Ou VX, VY, são chamadas de componentes. Elas compõem e acompanham esse corpinho durante todo o deslocamento. Ele tem uma velocidade inicial, que é destacada em vermelho ali. E essa velocidade inicial é dada no enunciado do problema, tá bem? O que a gente precisa? A gente precisa saber quanto vale VOX, quanto vale VOY, que são as componentes. E também a gente tem que destacar o seguinte, gente, que esse movimento oblíquo, ele é resultado de dois movimentos já conhecidos que a gente estudou. O movimento uniforme, que é na horizontal, e o movimento uniformemente variado, que é na horizontal, vertical. Isso, me perdi um pouquinho. Tá? Então, na horizontal ele é movimento retilíneo uniforme e na vertical ele é movimento retilíneo, não no caso, é curvilíneo, né? Isso aqui está errado. Tá? Movimento curvilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque quando ele sobe, ele está sob a ação da gravidade, da aceleração. E aqui não, coisa que a gente já estudou. Tá bem, gente? A gente tem que destacar o seguinte, ó. Esse trecho aqui é chamado de h, que é a altura máxima. No momento em que ele atinge a altura máxima, a velocidade dele em relação ao eixo y é zero. Tá bem? Daqui até aqui a gente chama de alcance e equivale ao eixo x. As componentes nós vamos montar, elas resultam de operações da trigonometria, tá? Do seno, cosseno e tangente. Então já vou dar pronta para vocês aqui, ó. É o VO vezes o cosseno do ângulo, θ. E a VOY é VO vezes o seno do ângulo θ. Duas componentes. Agora nós temos as funções. Como eles resultam, esse movimento resulta do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado, as funções são as mesmas, as leis são as mesmas, as fórmulas são as mesmas, só vão mudar um pouquinho a carinha porque eles têm que se adequar às letrinhas, às variáveis que são utilizadas, como altura, tal, aquela coisa toda. Então tem uma relação que a gente tem que considerar em relação ao eixo x, que é a posição inicial mais VOX vezes t. Tá bem? Depois nós temos em relação ao eixo y, YO, que é a posição inicial em relação ao eixo y também, tá? Uma em relação ao x e outra ao y. Mais VOYT menos GT ao quadrado sobre 2. Tá bem? E depois, a do VY é VY, né? VOY menos GT. Tá bem? Cara, o negócio é o seguinte.
Além dessas expressões, tem essa menina aqui, ó, que nos permite calcular a velocidade dele em qualquer ponto. Observe o seguinte, sempre tem o vetor, sempre o vetor. A gente está trabalhando com grandezas, no caso, vetoriais, quando a gente usa o vetor para nos ajudar a entender. Tá bem? Basicamente é isso aí, inicialmente. Eu vou explicar para vocês o exemplo do caderno, que tem esses dados aqui, que é um corpo lançado com velocidade de 400 metros por segundo. Ele está sob a ação da aceleração da gravidade que a gente já conhece. O ângulo de lançamento é 60, então nós vamos precisar do seno de 60 e o cosseno de 60. E também saber qual é a raiz de 3, que é 1,7. Tá bem? Eu vou dar um pause e agora eu volto com as alternativas uma a uma, tá bem? Bom, agora é o seguinte, ó, o exercício que eu entrei no caderno, ele fala o seguinte, um corpo é lançado do solo para cima sob um ângulo de 60 graus com horizontal, com a velocidade inicial de 400 metros por segundo, adotar g igual a 10 e os dados aqui e tal, tal. Suas componentes é a letra A primeira partezinha que nós vamos responder aqui, gente. Tá bem? Então assim, ó, a letra A, suas componentes, a gente viu que são duas, uma VOX, que é VO vezes o cosseno do ângulo, então, e a outra é VOY, ou VY, tanto faz, tá bem, gente? VO vezes o seno do ângulo. Já dei pronto para vocês e já disse de onde sai, tá bem? Para a gente ter mais agilidade aqui. Então, o VOX vai valer o VO, que é a velocidade inicial dele, 400 vezes o cosseno do ângulo. Que é o cosseno? O ângulo é de 60 graus. Então, o VOX é igual a 400 vezes o cosseno de 60, 1 meio. Então, o valor da primeira componente vai ser 200 metros por segundo. Tá bem? Da segunda componente, VOY é o VO, que é o mesmo, agora vezes o cosseno de 60 graus. O VOY é igual a 400 vezes o cosseno de 60. Desculpa, o cosseno não. O seno, né? Seno de 60. Vai ser raiz de 3 sobre 2. VOY vai ser 200 vezes 1,7. Tá bem? 400 por 2, 200, raiz de 3, 1,7. VOY vai ter qual valor? Se eu fizer um cálculo auxiliar aqui, ó, 201,7, 0014, uma vez 00, uma vez 00, uma vez 22, 0043. Uma casinha, então 340 metros por segundo. Esse é o valor da segunda componente. Legal. Essa letra A já está respondida. Agora a gente, se não me engano, a B pede as funções, que são aquelas três expressões ali. Letra B, funções. Então, ó, a primeira do eixo X. XO é a posição inicial em relação ao eixo X, que é zero. Tá bem? Mais VOX, olha aqui, 200 vezes T. Então, X é igual a 200 vezes T. Essa é a primeira função horária. Bem simplesinho, tá bem? Depois, a do Y, que é o YO mais o VOYT menos GT ao quadrado sobre 2. Trouxe ela para cá. Y vai ser, se o XO é zero aqui, aqui também o YO vai ser zero. O VOY nós achamos 340T menos 10T ao quadrado sobre 2. Então, y é igual a 340t, 10 por 2, menos 5t ao quadrado. Essa é a segunda função. Normalmente eu uso y, mas aparece o h também, porque ele associa a altura, tá bem? E a última função, vy é igual a voy, trouxe para cá, tá? gt.
VY é igual VOY, aqui, 340. O G, a gente já vai adotar como sendo 10. Está aqui. Bom, tá bem, professor. Então, o que aconteceu? Eu resolvi todo o problema. A gente começou na letra A e letra B. A gente montou as fórmulas, as ferramentas que a gente precisa para resolver todas as outras alternativas. Tá bem? Eu vou dar uma pausa aqui para limpar a lousa e eu já volto. Tira print aí, tira print aí. Voltando. A letra C pede o seguinte: na altura máxima, letra C, o tempo que o corpo atinge a altura máxima. Na altura máxima, gente, eu lembro a vocês, na altura máxima, que o Y, o VY, tem o valor de zero. Tá? Então eu vou usar essa expressão aqui, ó. Observe que eu já troquei e coloquei as expressões ali, tá bem? As funções horárias já, que a gente achou na letra A e na letra B, no caso. E eu já troquei. Então eu vou resolver sendo VY igual a 340 menos 10t. Quando ele atinge a altura máxima, essa variável aqui vale zero. Uma equaçãozinha do primeiro grau, linda e maravilhosa, onde passa a letra para um lado, o número do outro. Tá? Trocando a operação. O tempo vai ser 340 dividido por 10. O tempo vai ser 34 segundos. Então, esse corpo ele foi lançado, tá bem, ó. Ele saiu daqui, chegou aqui na altura máxima. Ele chegou aqui, no caso do exemplo, a 34 segundos, aqui. A partir desse momento ele vai começar a descer. Ele atingiu a altura máxima, onde VY vale zero. Tá bem? Depois a letra D pede o seguinte: deve ser a altura máxima atingida. A altura máxima atingida. Cara, a altura máxima, tá, não é na horizontal, na vertical. Então se ligue que a gente pode utilizar essa expressão aqui. Tá bem? Então, ó, do Y, 340 vezes t menos 5t ao quadrado. Igual a 340 vezes 34, que é o tempo que ele chega lá em cima. Menos 5 vezes 34 ao quadrado. Y é igual, resolvendo isso aqui, gente, eu não vou fazer o cálculo, eu já vou colocar a resposta: 5.780 metros. A distância daqui até aqui é de 5.780 metros. Essa é a altura máxima atingida. A próxima, ele pede, gente, o tempo de retorno. Quanto tempo ele leva para retornar? O tempo de retorno, via de regra, a expressão matemática depois eu faço para vocês, mas via de regra é esse cara aqui mais esse cara aqui. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então eu vou ter 68 segundos. Tá bem? Esse é o tempo quando ele sai daqui, chega aqui em 34, mais 34 para descer. Ele chega aqui em 68 segundos. Tá bem? Deixa eu dar mais um pause. A letra F é o seu alcance. Então, gente, o seu alcance é o espaço que tem daqui até aqui. Ele se relaciona com o eixo X. Então, qual é a expressão que eu posso utilizar? Essa aqui, ó. Que a gente já montou na letra B. Então, esse é o alcance. 200 vezes o tempo que ele chegou lá. Ele subiu em 34, desceu mais em 34, lá ele chegou em 68. X é igual a 13.600 metros. Tá bem? Esse é o alcance que ele atingiu. Agora, gente, a letra G, a gente vai utilizar essa menina aqui para complementar o nosso trabalho. Mas antes eu tenho que explicar o seguinte, gente. Como ela é uma expressão que está relacionada
com vetores no caso, um vetor na horizontal e um na vertical, a gente precisa saber o valor desses dois vetores para achar a resultante, que é realmente o que está perguntando. Ele quer saber a velocidade dele, olha aqui, ó. Ele quer saber a velocidade dele num determinado tempo. Então eu preciso primeiro achar esse valor aqui, tá? E preciso esse aqui, para poder calcular essa menina aqui que realmente interessa, no tempo de 8 segundos. Para isso que serve essa expressão aqui, tá bem? Então, a primeira coisa é achar a velocidade dele usando essa menina aqui, que é o primeiro passo. Ó, tá bem? O primeiro passo. Então, eu vou lá, ó. Vy é igual a 340 menos 10t. Vy é igual a 340 menos 10 vezes 8, se não me engano é 8. Ele quer saber em 8. Vy é igual a 340 menos 80. Vou conferir se é 8, gente. É 8 mesmo, tá? Então, Vy eu tenho 260 metros por segundo. Tá, eu sei agora uma das componentes. E para achar a resultante, eu aplico essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado é igual a VOY ao quadrado mais VY ao quadrado. Viu? A gente achou o VY. Então, V vai ser VOY. Nós já temos lá na primeira expressão lá, o VOY, gente, que vale de 260 ao quadrado. Tá bem? O VY, desculpa, o VOY 260. E o VOX aqui, aqui, ó. Aqui não é VOY, aqui é VX. VOX. VOX. Que está lá na primeira parte lá, que vale 200. V ao quadrado vai ser. E essa expressãozinha aí, gente, vai dar 107,600. Extraindo a raiz aproximada desse valor, porque não é um quadrado perfeito, eu vou achar que ele vai ter 328 metros por segundo. Essa é a velocidade dele no tempo de 8 segundos. Então, quando pedir a velocidade dele num determinado ponto, nós temos dois passos. O primeiro é achar quanto vale Vy, tá bem? Para a gente trocar aqui. E o VOX nós já temos lá no início do nosso problema, tá bem? Por isso que a gente faz assim. Basicamente é isso. Espero que tenha sido de validade. Refaçam esse exercício que é importante. Refaçam esse, não deixo aqui, ó, 260 ao quadrado, dá um número grande e tal. Aqui também, eu só estou fazendo mais rápido aqui para a gente ter essa tranquilidade. Esse aqui é o segundo passo, ó. Tá bem? Então a resposta do problema mesmo é esse aqui, ó. Do problema não, da questão essa aqui, da letra G, é essa aí, ó, 328 km. Metros por segundo, no sistema internacional. Tá bem, gente? Era isso. Valeu, um abraço.